Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou Pilar Maldonado e hoje eu vim falar sobre o caso do Poltergeist de Enfield. Muito provavelmente você já deve ter assistido ou deve ter ouvido falar sobre o filme Invocação do Mal 2 ou The Conjuring 2. Eu justamente hoje eu vim falar sobre a história na qual o filme ele foi baseado. Então eu vou contar os fatos reais que aconteceram, que originaram essa história. E, gente, é muito doido. Bom, pessoal, tudo começou em uma casa do Green Street, que fica localizada no bairro de Enfield, aqui na Grande Londres. E nessa casa vivia uma mulher com seus 4 filhos, o nome dela era Peggy. E seus 4 filhos eram Margaret, de 14 anos, Janet, de 11, Johnny, de 9 e o Billy, de 7 anos, tá? Tudo se originou no dia 31 de agosto do ano de 77, quando, enfim, ela estava botando as crianças para dormir, e aí ela começou a ouvir meio que uma barulheira no quarto, as crianças começaram a gritar super assustadas, chamando pela mãe, e quando ela chegou, ela simplesmente presenciou uma penteadeira se movendo sozinha. Gente, vamos considerar que 77 os móveis eles eram de madeira maciça. Então, você presenciar um móvel se movendo sozinho não tem como ser uma brincadeira de criança, né? Ainda mais naquela época que os móveis eram de madeira maciça, que é muito pesado. Ela comenta que ela chegou a colocar a penteadeira no lugar por 2 vezes e que na terceira vez ela simplesmente não conseguiu colocar essa penteadeira no lugar. Durante esse evento, ela pediu para que seus filhos fossem chamar os vizinhos. E os vizinhos, quando eles chegaram na casa, eles começaram a ouvir muito barulho, então eles acharam que era uma boa ideia chamar a polícia. A primeira policial a chegar na casa foi Carolyn Hamps, e ela também presenciou um fato que ela ficou super assim, abismada, que ela simplesmente viu uma cadeira andar sozinha. Segundo o vizinho, essa cadeira pesava mais de 4 quilos, né, por causa das pernas de metal. Então, ela viu essa cadeira que ficava entre a cama das crianças, eu vou deixar a foto aqui, entre a cama das crianças se movimentando sozinha. Segundo ela, a cadeira deslizou cerca de 1,5 metro no chão e depois ela caminhou para a direita. A policial ela chegou a inspecionar os pés da cadeira para ver se tinha algum fio ou alguma coisa que pudesse ter puxado essa cadeira ou que pudesse ser uma armação para conseguir movimentar a cadeira. E ela simplesmente não achou nada. Como movimentar a cadeira não é um crime, né? A cadeira se mexer sozinha não é um crime, não tinha muito que a polícia fazer. Então a polícia acabou indo embora, deixando a família sozinha. E depois disso, muita coisa aconteceu. Como a polícia foi chamada, esse caso acabou tendo muita repercussão. Um dos primeiros tabloides a chegar na casa, enfim, para fazer a matéria foi o Daily Mirror, que ele é um tabloide muito conhecido na Inglaterra. E eles acabaram enviando o fotojornalista Graham Morris, que presenciou muita coisa nessa casa. Segundo o jornalista, assim que ele chegou, eles estavam levando as crianças pra cama e as crianças elas estavam super quietas. E aí quando ele chegou no quarto, tinha uma caixa de Lego no quarto. Aí começou um barulho muito alto. Essas pecinhas de Lego, esses tijolinhos de Lego, eles começaram a voar pelo quarto. Tanto que um Lego chegou a acertar ele, acertou o rosto dele. E ele falou que machucou bastante. Nesse momento, os vizinhos que foram chamados, eles também estavam presenciando e um dos vizinhos também se machucou com os Legos que saíram voando. Segundo esse jornalista, o Morris, esse foi um caso assim que mudou a vida dele, porque ele ficou muito assustado, ele nunca tinha presenciado tantos fatos sobrenaturais assim. Ele realmente ficou muito impressionado. E aí, o seu vizinho, Vic, que é o nome do vizinho, enfim, que presenciou todos esses fatos, ele conseguiu contato, um pesquisador paranormal, conhecido Ghostbuster da Inglaterra, que se chamava Maurice Grosse. O Maurice, ele faz parte de uma renomada sociedade de paranormais da Inglaterra que se chama Society for Physical Research, que é basicamente uma sociedade que visa pesquisar e solucionar casos paranormais. E foi basicamente ele que regeu toda essa pesquisa em relação a esses eventos paranormais que se passaram na casa. Ao contrário do que se passa no filme, não foi nem a Lorraine nem o Ed Warren que conseguiram investigar e solucionar esse caso. Muito pelo contrário, eles até chegaram aí para essa casa, eles chegaram a gravar fitas e até conversar com a família, mas eles acabaram indo embora.
Segundo o próprio Morrisons, assim que os Warren chegaram na casa e ficaram sabendo de tudo que estava acontecendo, eles falaram que aquilo era uma grande mina de dinheiro e que a família poderia ganhar muito dinheiro com isso. Só que o Maurice, ele ficou um pouco bravo com isso e meio que enxotou os Warren da casa. Então, por esse motivo, os Warren, eles não conseguiram, enfim, fazer nenhum tipo de contribuição. Só lembrando que não é a primeira vez que alguma família que presenciou algum fato sobrenatural falou que os Warren agiam dessa maneira. Eles simplesmente não fizeram parte do caso como diz no filme. Aqui não entra a questão de ser verdade ou não, que eles eram verdadeiros paranormais, eu até acredito que sim, só que aí existem algumas ressalvas, mas aqui, nesse caso do Poltergeist Enfield, eles não participaram. Eles ficaram um período muito curto nessa casa, então não foram eles que investigaram, apesar do que diz no filme. Enfim, tudo se seguiu com o pesquisador paranormal Maurice, e assim que ele chegou na casa, ele fez diversos testes, ele tentou conversar com o fantasma, e ele conseguiu conversar com o fantasma. Inicialmente, o fantasma respondia às perguntas dele em formato de batidas. O Maurice perguntava e o fantasma respondia se fosse sim com uma batida e se fosse não com 2 batidas. Então era basicamente assim a comunicação. Inclusive o Maurice chegou a ter mais de 180 horas de conversas, enfim, gravadas com esse fantasma. E aí as coisas começaram a acontecer. O fantasma, ele chegou a jogar coisas no Maurice. Ele já jogou um tênis, que eu acho que é uma das cenas mais famosas que tem, né? Quando o Maurice, ele tá fechando a porta, o fantasma pega e joga um tênis nele. Mas, além disso, o fantasma chegou a jogar caixa, chegou a jogar travesseiro. Ele era um fantasma bem bravo, assim. E até segundo o Maurice, ele era um pouco violento. E o mais impressionante é que como tinha repórter na casa, como tinha esse investigador paranormal, esse caso ele se tornou um dos mais documentados do mundo. Ele se tornou um caso de grande repercussão porque ele era um caso que tinha muitas pessoas envolvidas, mais de 30 pessoas chegaram a presenciar coisas sobrenaturais dentro da casa. E o mais impressionante é que não era qualquer pessoa, sabe? Não eram pessoas sem credibilidade, assim, eram pessoas com credibilidade. Então era jornalista, era fotojornalista, e era policial, era esse pesquisador paranormal. Então assim, as coisas elas aconteciam de uma forma que muitas pessoas viram, inclusive assim, quando tinha mais de 10 pessoas na casa as coisas aconteciam. Então o que me intriga nesse caso é que se esse caso for mentira, como muitas pessoas dizem, acabou sendo um delírio coletivo, né? Porque mais de 30 pessoas presenciaram coisas e às vezes tinham 10 pessoas na sala e elas viam a cadeira levitando sozinha. Elas viam realmente coisas que não tem explicação. Então, por isso que esse caso ele acabou se tornando um caso assim que repercutiu muito, ele acabou virando um dos casos mais famosos do mundo, tanto que virou filme. Segundo o Maurice, o fato que ele presenciou, que ele ficou mais impressionado, foi uma cadeira que levantou, ela levitou na frente dele e virou de cabeça para baixo. Ele falou que isso aconteceu a 30 centímetros da vista dele, mas tem um documentário da BBC, que eu vou deixar aqui no box de informação, que vocês conseguem ver tudo isso. Mas nesse documentário mostra que eles estavam fazendo um teste, o abajur desligou sozinho. E o mais impressionante é a reação das crianças, porque elas ficam realmente muito assustadas. Apesar de que em determinado momento desse documentário, as crianças elas terem falado que elas estavam acostumadas com essa bagunça, digamos assim. Não tem como você se assustar, né? Eram crianças de 14 a 7 anos, então assim, elas eram muito novas. Então realmente era muito impressionante ver a reação das crianças, porque elas realmente ficavam bem assustadas. E qualquer um ficaria, né? Outro fato muito impressionante disso tudo era a menina Janet, que ela provavelmente era a pessoa que mais era incomodada por esse fantasma, porque o fantasma começou a usar a pequena Janet pra se comunicar. Ele falava através dela. E, gente, nos vídeos, eu não vou colocar os pedaços do vídeo aqui porque tem gente que pode se assustar. Mas, assim, nos vídeos é uma coisa muito impressionante, porque ela solta o som, né, como se ela falasse, mas ela não abre a boca. E é um som gutural, assim. É muito impressionante que, primeiro, uma criança consiga fazer esse som gutural. O Maurice até levanta o fato de que esse som que ela fazia, sem abrir a boca, mas esse som que ela fazia, se qualquer pessoa tentasse fazer esse
som por mais do que 2 minutos, ela começaria a inflamar a garganta. E a Janet chegava a ficar horas falando com essa voz. E depois de diversos exames, eles simplesmente chegaram à conclusão de que nada acontecia com a voz dela, tipo, com a garganta dela. Gente, quando eu vi, eu falei, essa menina não está abrindo a boca pra falar, vocês não estão entendendo. Ela não abria a boca, assim, ela ficava com o dente, tipo assim, e saía essa voz gutural, e eu ficava, meu Deus do céu. A primeira vez que a entidade falou mesmo com o Maurice foi em um momento em que ele desafiou a entidade, inclusive isso tem gravado. Ele falou pra entidade fazer barulhos e a entidade latiu. Ele pegou e falou pra entidade que se a entidade pudesse latir, logo ela poderia falar. E aí ele pediu pra entidade repetir o nome dele. E a entidade repetiu. E aí depois disso a Janet nunca mais parou de, enfim, de fazer esses sons guturais e passar horas falando com a voz desse fantasma. Segundo a Janet, nos momentos em que ela estava sob o comando dessa entidade, enfim, que ela estava falando com a voz dele, ela sentiu uma coisa na nuca dela, como se fosse alguém mexendo na nuca dela. Porque segundo ela, o som não saía dela, saía como se fosse de trás, como se fosse da nuca. E é muito impressionante mesmo. Se você tiver coragem, né, assim, não é tão assustador assim, mas tem gente que pode se assustar. Mas se você quiser, eu vou deixar o documentário aqui embaixo e depois, quando acabar esse vídeo, você vai lá no documentário. Em uma das conversas, a entidade acabou revelando quem ela era. E a entidade era um senhor que morreu nessa casa, que morou nessa casa, e ele morreu lá. A entidade, ela falou o seguinte durante uma das conversas. Apenas antes de morrer, eu fiquei cego. E então eu tive uma hemorragia, adormeci e morri na cadeira ao canto sob as escadas. E aí, nesse momento ele falou que o nome dele era Bill Hawkins. E aí, quando o Maurice, ele bateu essa informação, ele achou uma certidão de óbito de um cara chamado Bill Hawkins, que justamente tinha morado naquela casa. O filho dele até confirmou isso. Vamos supor que a Janet estivesse mentindo e ela estivesse inventando tudo isso. Como que, primeiro, sem internet, porque naquela época não tinha internet, não tinha tanta informação assim, ela saberia como o cara morreu, o nome dele, aonde ele morreu, enfim. Como sem internet ela sabia que aquele cara tinha morado lá? Então são muitas coisas que elas não se encaixam pra gente achar que realmente aquilo é uma farsa, sabe? Porque assim, hoje em dia com internet, com informação, é fácil conseguir esse tipo de dado. Mas em 1977, a informação não era tão fácil, você não tinha facilidade de conhecer esse tipo de informação. Pra mim, esse fantasma ter incorporado e falado isso através dela foi só mais uma prova de que tudo isso aconteceu na casa. Tudo acabou em 1978, depois que a Janet ela foi levada para um hospital para fazerem exames tanto psicológicos quanto físicos na garota, e eles constataram que ela estava bem. Ela acabou passando 6 semanas no hospital, o que fez com que as coisas se acalmassem na casa e que quando ela voltasse as coisas meio que estivessem normais. E segundo a própria Janet, uma das coisas que ela teve a percepção de que ajudou a amenizar essa situação na casa foi em 1978, um padre foi na casa e benzeu a casa e, enfim, ele deu um jeito na casa, digamos assim. A mãe da Janet, a Peggy, ela afirma que isso nunca cessou, que ela sempre se sentiu muito mal na casa, que ela sempre se sentia vigiada e que algumas coisas aconteciam ainda na casa, mas que não daquele jeito. O Maurice até chegou aí 20 anos depois de tudo isso, em 1990, para ver a família, ver como tudo estava. Tanto que existe no final do documentário uma entrevista com a família, com a Margaret e com a Peggy, que foram as únicas pessoas que quiseram aparecer de novo, porque o restante da família preferiu se manter anônimo. E a Peggy, ela bate assim na tecla de que tudo aconteceu, de que foi muito assustador e que ela gostaria que as pessoas que duvidassem de que tudo isso aconteceu passassem por coisas similares para elas verem como é passar por tudo isso. E a Peggy ficou nessa casa até 2003, quando ela acabou falecendo. E depois que ela faleceu, uma outra pessoa, uma outra família, também uma mãe com 4 filhos, alugou a casa. E eles começaram a passar por uma situação, não digo que igual, mas um pouco semelhante, enfim. A das crianças serem acordadas no meio da noite.
E assim, as coisas começaram a ficar muito assustadoras, então essa nova família que ficou na casa, ela acabou passando 2 meses na casa, depois ela foi embora porque não aguentou toda a pressão da casa. E quando foi em março de 2016, a casa foi vendida para uma família pelo valor de 390 mil libras, o que é muito barato, se tratando de uma Grande Londres, de uma casa na Grande Londres. Então eu acredito que essa casa acabou pegando uma fama e que eles acabaram vendendo essa casa por um valor muito mais barato, justamente por causa da fama dessa casa. E é muito engraçado, porque eu acho que essa casa tem uma fama tão grande que eles escreveram na janela Jesus House, que significa Casa de Jesus. Então, muito provavelmente é uma família cristã, enfim. E eu achei muito engraçado eles terem escrevido isso na janela da casa, porque as pessoas devem ter tanto medo dessa casa que eles tiveram que escrever isso pra ver se as pessoas iam com calma aí, né? Então, hoje em dia, esse caso ele continua muito famoso aqui na Inglaterra. É um caso que ele tem muita credibilidade, é um caso muito difícil de não ter sido verdade. Assim, eu vou falar que eu confio, tipo, 90% de que tudo que aconteceu nessa casa é verdade, porque tem gravação, mais de 30 pessoas presenciaram todos os fatos que aconteceram na casa. A família não ganhou dinheiro com isso, não ganhou nada com isso. Na verdade, a única coisa que a família ganhou foi um desprestígio na comunidade, as pessoas começaram a se afastar deles. Então, assim, é muito louco que tudo isso tenha acontecido, a família não tenha ganhado nada, ainda tem gente que acha que a família esteja mentindo, sabe? Então, assim, é um caso, ele foi o caso mais documentado de poltergeist do mundo. Então é muito impressionante, sabe? O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando desse novo quadro aqui no meu canal. E se vocês quiserem, enfim, que eu grave algum vídeo sobre alguma coisa, deixem aqui, me deixem saber. E é isso. Um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!